Oi gente, tudo bem? Meu nome é Anitta e sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Anitta no México. Eu tenho recebido muitas perguntas no meu Instagram de como está a situação por aqui por causa daquilo que a gente não pode nomear, de como será o retorno, se as pessoas estão respeitando. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco melhor como foi e está sendo a nossa quarentena aqui na Cidade do México e como vai ser daqui pra frente. Obrigada. A gente está de quarentena desde o dia 16 de março. A gente só sai de casa para ir no mercado, na farmácia ou no médico. Eu não lembro bem se foi no final de março ou no começo de abril que fecharam todos os pontos turísticos, o centro da cidade e todas as lojas. Aqui o que a gente tem aberto até agora, era mercado, farmácia e restaurante só para entrega. Em abril, também foi proibido qualquer tipo de obra ou reforma que não fosse de emergência. Quem me acompanha pelo Instagram, e se você não me segue, faz favor de seguir, ó, ele tá aqui embaixo, viu que essa medida não foi respeitada, pelo menos aqui no prédio onde eu moro. Ah, e antes que me perguntem, sim, o síndico sabe e ele é conivente porque na cabeça irresponsável de um senhor de 70 anos, essa doença não existe e é uma coisa inventada e plantada pela mídia. Sim, gente, acredite. A pessoa tem 70 anos, é grupo de risco e não acredita. O vizinho aqui do lado, do apartamento bem aqui de trás, ele reformou todo o apartamento e mais alguns outros apartamentos aqui também do prédio estavam fazendo obra. Então era a gente entrando e saindo do prédio o tempo todo. O quarto que eu gravo e que eu passo a maior parte do meu tempo, porque o Cris ele fica trabalhando na sala, dá de frente para o elevador. E aqui a gente tá o quê? No verão. E eu tenho que deixar a janela do quarto aberta para eu não morrer cozida. E o que aconteceu por causa disso? Eu fiquei muito, mas muito doente mesmo. Eu tive todos os sintomas daquela doença que eu não posso falar, porque senão o YouTube faz o quê? Caga na minha cabecinha. E eu só não tive febre. E quando eu fui no médico, ele já notificou o governo que me deu um super respaldo por aqui. Os médicos, eles me ligavam 2 vezes por dia para saber das minhas condições. Eles deram pra gente um kit com máscara, termômetro, remédio, também uma cesta básica e um cartão de auxílio para comprar alimentos. Todos eles, que fique claro aqui, foram devidamente doados porque a gente tem condições de comprar, mas o governo faz com que a gente receba isso. Então a gente doou tudo. E a única coisa que eu não fiz pelo governo, porque ia demorar um pouco, foi o teste. Então a gente resolveu pagar. E foi isso, fizemos o teste pago e o resto a gente recebeu pelo governo. Como a gente fez o teste pago, o laboratório informa para o governo, ele é obrigado a informar para o governo e eles têm o nosso resultado. Por quase 2 semanas, a minha oxigenação aqui era de 90, eu tossia pra caramba, eu tinha falta de ar, eu tive piriri, falta de paladar, enfim, eu fiquei bem mal com todos os sintomas, menos febre. O banco que o Cris trabalha mandou uma médica que foi muito fofa a me monitorar e ela também falava comigo 3 vezes por dia. O resultado finalmente chegou e deu o quê? Negativo. Amém, Senhor, deu negativo. Porém, eu tive alguma coisa e aí eles precisaram investigar. Para quem não sabe, o H1N1 ele começou aqui no México e antes de ter esse nome era chamado de gripe mexicana. Quando o H1N1 chegou no Brasil, ele já tinha passado aqui pelo México e foi uma das piores crises na época de surto. Muito que bem. O que eu tive então? Sim, porque pessoa o quê? Cagada que sou, eu tive H1N1, porque eu não peguei lá no Brasil e eu não tenho os anticorpos. Aqui a maioria das pessoas tiveram e eu não tive. E não foi a influenza, que é a da vacina, que a gente estava vacinando da gripe, foi H1N1 mesmo. Então, como a gente é estrangeiro, não tem os anticorpos e foi isso que eu peguei. Os sintomas foram praticamente os mesmos, menos a febre, mas ao invés de ter o nosso amigo que a gente não pode falar, foi H1N1. Eu contei toda essa história para mostrar que tanto aqui como aí no Brasil, as pessoas simplesmente não respeitam a quarentena e não respeitam as leis. As ruas elas estão cheias, as pessoas usam máscara no pescoço ou então elas não usam. Os idosos, que são um grupo de risco, estão na rua achando que é tudo uma bobagem. As pessoas fazem festa na casa delas, contratam mariachi, tem gente se reunindo na rua, enfim. O Brasil e aqui não tem muita diferença não.
Eu acho que a única diferença mesmo é da postura do governo, que está amparando sim a população e fazendo o que pode para conter a pandemia. Uma das primeiras ações do governo foi criar a lei seca. Ninguém podia comprar bebida alcoólica. Na teoria, sem álcool não teria festa e sem festa não tem aglomeração, certo? Errado! O mexicano começou a fabricar sua própria bebida alcoólica e o que se viu por um período na televisão foi uma quantidade de gente intoxicada por estar consumindo uma bebida com teor alcoólico surreal de alto ou álcool de combustível. Sim, as pessoas fazem isso. Bom, feita toda essa introdução de desabafo, eu vou contar para vocês como vai ser o plano do governo para a volta da cidade, o que eles chamam aqui de nova normalidade. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal se você é novo por aqui ou se caiu de paraquedas e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Não custa nada, é de graça e você ajuda muito, mas muito mesmo o canal a crescer. Apesar dos números continuarem aumentando em todo o país, uma média de 3.000 novos casos adicionados diariamente, e atualmente a Cidade do México, o Estado do México e a Baixa Califórnia continuarem concentrando o maior número de doentes desde o início da pandemia, nessa segunda-feira, dia 15, o período de sana distância terminou e dá lugar para o retorno do que eles chamam de nova normalidade. E como vai funcionar essa volta? Vai ser por meio de um semáforo onde diferentes atividades econômicas, sociais e educacionais do país vão voltar de forma gradual a reabrir. Eu vou explicar pelas cores e as datas, beleza? Aí vocês vão entender mais ou menos como vai funcionar. Ah, gente, e eu tô com essa cara assim, acabada, doente, eu tô com herpes, ó. E a meu lábio incha, não fiz botox, queria fazer preenchimento, mas não fiz. Tá inchado mesmo de eu estar doente, tá? Estou com a imunidade, assim, na escória da sociedade do lixo, porque tá terrível. O Cris tava, agora eu tô, e eu tô com o olho vermelho, e eu tô bem doente. Estou fazendo vídeo pra vocês, que eu não deixo vocês sem conteúdo, e eu queria contar como é que vai funcionar essa nova normalidade. Bom, vamos começar pelo farol vermelho. Então, até o dia 15, a gente estava no farol vermelho, ou seja, somente funcionavam as atividades essenciais, que são mercados, farmácias, restaurantes, deliveries, hospitais, claro, e desde o dia 1º de junho, eles incluíram nessas atividades também a mineração, construção, fabricação de equipamentos de transporte, venda de bicicleta. Porque eu não faço a menor ideia. Também os parques reabriram com capacidade de 30%, mas como é feita essa contagem de capacidade, ninguém explicou até agora. As aulas seguem à distância e permanecem em quarentena ainda o grupo de risco. O uso de máscara é obrigatório em todas as fases. Coisa que nem todo mundo aqui obedece e a gente sabe muito bem. A partir de hoje, dia 16 de junho, terça-feira, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, a gente entra no farol laranja. Nesse farol, volta a funcionar negócios com menos de 30 pessoas que vendam produtos não essenciais, como roupa, calçados, livros, artigos de casa, etc. Os parques seguem abertos com a capacidade de 30% e hoje eles suspendem o rodízio de veículo que ficou como o de São Paulo. Uma explicação. Aqui o rodízio ele funciona bem diferente do Brasil. A quarentena eles mudaram para que não circule por um dia todo de acordo com o final da placa. Enfim. Antes, se eu não estou enganada, era por questão de cor e não de placa e por idade do carro. Mas enfim, eles mudaram e estava funcionando igual a São Paulo e agora vai voltar a ser como era. Os hotéis e restaurantes voltam a funcionar com capacidade de 30% e cinemas e teatros voltam com capacidade de 50%. E eu tenho um medo gigante disso. Os serviços do governo também voltam a funcionar, como a imigração, o INSS, enfim, desde que seja com horário marcado e já pode ter evento esportivo desde que sem público só para passar na TV. Eu vou passar umas datas do que abre e o que não abre nos próximos dias para vocês terem uma ideia de como vai funcionar. Hoje, dia 16, acaba o rodízio e algumas estações de metrô que estavam fechadas voltam a abrir. Também as indústrias voltam a funcionar de segunda a quinta-feira. Com isso, o governo espera que cerca de 340 mil trabalhadores retornem às suas atividades. No dia 18, vai ser aberto o chamado comércio de bairro, ou seja, os pequenos comércios. Isso não vai incluir lojas de departamento ou as lojas do centro histórico da cidade. Dia 19, voltam serviços profissionais, científicos e técnicos, que eu não entendi ao que eles se referem, mas é exatamente isso que está em tudo quanto é lugar.
Se durante essa semana continuar havendo queda de hospitalização e de infecção, a partir do dia 22 de junho vai começar uma próxima etapa do Farol Laranja, que é a abertura dos mercados de artesania, mercadões e também das feiras livres. A abertura de loja no Centro Histórico está prevista para o dia 23 de junho e está sendo feito todo um trabalho com os comerciantes para explicar o protocolo que vai ter que ser usado. No dia 24 de junho, eles vão reabrir os hotéis com uma ocupação de 30% e os restaurantes operando com 40% da capacidade. Os shoppings eles vão ser abertos no dia 25 de junho, mas só pode operar com 30% da capacidade. E finalmente, em 28 de junho, é a data que os templos religiosos voltam a funcionar. Como vai ser tudo isso? Não sei. Como eles vão controlar? Não me perguntem. Vão controlar? Também não faço ideia, mas eu estou com um pouco de medo de como vai ser, sim, tá? Estou dando aqui a minha opinião, sim, é minha opinião, estou com medo, sim, porque se as pessoas não respeitaram até agora, quando reabrir deve ficar uma loucura, enfim. Bom, eu expliquei todo o Farol Laranja. Aí depois dele vem o Farol Amarelo, que vai ser entre agosto e setembro. Nesse Farol Amarelo, os parques vão passar a trabalhar com 60% da capacidade, hotéis, restaurantes, serviços religiosos, teatro e cinema também vão operar com 60% da capacidade. Alguns escritórios já vão voltar a funcionar, os escritórios do governo também, as lojas de departamento, salão de beleza e clínica de estética também voltam a funcionar com 60% da capacidade. Os serviços culturais, esportivos e recreativos também voltam com 60% da capacidade. Depois disso, a gente entra em setembro no Farol Verde, ou seja, quando tudo realmente deve voltar à normalidade. Aqui todo mundo volta 100% para os escritórios. No caso do Cris, como eu já falei, ele só volta em outubro se voltar. Mas vai ter algumas regras de higienização e de distanciamento que vão ter que ser cumpridas dentro dos escritórios. Também volta a funcionar 100% dos parques e eventos públicos. Acho que é nessa fase que os pontos turísticos devem reabrir 100%, porque isso também não ficou claro como vai ser aqui na Cidade do México. E as escolas e universidades voltam a funcionar normalmente. Aí todo mundo vai poder ir para os lugares, não vai ser mais online. Em setembro, também vai voltar as academias, as casas noturnas, as baladas, que aqui eles chamam de antro, e os bares. Isso tudo que eu passei para vocês é o plano montado pelo governo, mas para funcionar nessas datas, os faróis eles precisam respeitar as capacidades hospitalares. Ou seja, no Farol Vermelho, a ocupação dos hospitais tem que ser de até 65% ou 2 semanas com o número de casos estáveis e sem aumento, o que provavelmente está acontecendo porque a gente já vai passar para o Farol Laranja, já passou hoje. Para o Farol Laranja, a ocupação hospitalar deve ser inferior a 65% e com 2 semanas de tendência de queda de casos. Então, aqui tem que ser os dois juntos e não um ou o outro como no Farol Vermelho. Já do Farol Laranja para o Amarelo, a ocupação hospitalar deve ser inferior a 50% e também com 2 semanas de tendência de queda de casos. E finalmente, no Farol Verde, a ocupação hospitalar tem que ser menor que 50% e ter menos de 1 mês com ocupação estável. É confuso, né? Eu também achei, mas é isso que eles disseram. Caso isso não seja obedecido, os tempos de farol vão ser aumentados ou diminuídos conforme as coisas estiverem acontecendo. Eu vou deixar minha opinião aqui. Eu espero de coração realmente que funcione. Mas eu também espero que as pessoas respeitem e que sejam fiscalizados a quantidade de pessoas, como vai ser feito isso, para que não tenha um aumento de contágio. A gente não chegou no pico e o pico deve ser agora, quando vai começar a ter a reabertura. A gente está tendo sim muitos casos, eu posso até passar os números para vocês, espera, eu vou pesquisar aqui. Estou entrando no computador, então esperem. Olha, hoje, na Cidade do México, hoje é dia 16. A gente tá no dia 16, terça-feira, que é quando eu gravo o vídeo. Todo dia, às 7 horas da noite, é que saem os números. Então, eu vou dar os números de hoje. A gente tem 17.580 mortes, 150.264 pessoas contagiadas e 20.392 casos ativos, que eles não sabem se tá ou não tá enfim, né? Aquele que a gente não pode falar. Então,
tá crescendo e tá crescendo muito todo dia. Então eu espero que as pessoas respeitem, que não façam fila, que não se aglomerem, que respeitem, façam o negócio direito para funcionar, porque senão os casos vão aumentar e aqui não tem leito e sistema de saúde suficiente para todo mundo. Então realmente eu conto muito e rezo para que o mexicano respeite, sim, e só vai pra rua se precisar, se não precisar não vai, enfim, como a gente pede. Eu e o Cris, a gente fez eu fiz compras no sábado, suficiente pra gente ficar em casa 2 semanas e não sair. Então, para pelo menos essas 2 semanas, que é o momento de reabertura e quando o negócio vai explodir, a gente poder ficar aqui dentro de casa seguros. Aí vamos ver como é que a gente vai fazer daqui 2 semanas, mas por 2 semanas estamos guardados, porque a gente já ficou doente, eu já fiquei doente, né, o Cris não. Não como eu fiquei, mas ele ficou gripado também. Eu sei o quanto foi ruim, então eu não quero ficar doente outra vez. Bom, já dei a minha opinião. Gente, é a minha opinião, pelo amor de Deus, sem serem mal educados, sem serem grosseiros. Deem a opinião de vocês, digam o que vocês acham, mas não sejam grosseiros ou, né, ofendam as pessoas, porque não precisa disso. E aí, o que vocês acharam da forma que o governo está fazendo essa reabertura aqui na Cidade do México? Acham que vai funcionar? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E já sabe, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, compartilha com os amigos para ajudar o canal a crescer. E se você é novo por aqui ou caiu de paraquedas nesse canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Não custa nada, é de graça e você ajuda muito o canal. Toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, tem vídeo novinho pra vocês. Ah, e me segue no Instagram, esse aqui, porque lá eu posto conteúdo que nem sempre tá aqui no canal e mostro um pouco mais do meu dia a dia lá nos meus stories. Se você quer saber um pouco mais da minha rotina e também da minha vida, já corre lá e me segue. Por hoje é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!